abraço para você que se liga aqui no canal Tua Estrela Te Conduz. Uma boa tarde nesta quarta-feira, dia 19 de fevereiro. Para quem não me conhece, eu sou Iverson Santos. O primeiro vídeo entra sempre 6 horas da manhã. Este aqui sempre às 5 horas da tarde, com muitas notícias, informações e opiniões sobre o nosso Botafogo. Olha, vamos direto ao ponto, porque os bastidores do Botafogo tá pegando fogo. Já peço para vocês, inscreva-se no canal, deixe seu like, ative o sino para você receber todas as notificações, não perder nada que acontece no Botafogo. Se puder, se quiser, vire membro aqui do canal, R$ 2,99 ao mês, participa do nosso grupo do WhatsApp. Olha, já quero ir direto ao ponto, quero conversar com vocês sobre todas as informações, notícias que estão envolvendo aí os bastidores do Botafogo nesta quarta-feira. A situação do técnico Vasco Matos. O Botafogo segue agora no mercado em busca de um novo treinador para a equipe. O clima não tá bom há bastante tempo, né, entre John Textor e torcida, muito por conta da questão do treinador. A torcida já está impaciente. Já temos, se eu não estiver falando besteira, 46 dias sem um treinador. Perdemos a Recopa para o Flamengo. Amanhã temos uma outra final da Recopa Sul-Americana contra o Racing. Então, assim, muitas coisas envolvidas e o Botafogo segue sem técnico. Tivemos um bate-boca agora há pouco nas redes sociais entre John Textor e o Casagrande, que tem uma coluna no UOL. O Casagrande, comentarista, disse que o Botafogo não está sem técnico, mas sim sem dono. Então, o Casagrande dando uma alfinetada no John Textor, dizendo que o problema do Botafogo não é somente o técnico. O Botafogo nesse momento está sem dono, o Botafogo está abandonado. Palavras ali do Casagrande. O John Textor respondeu. O John Textor disse que chamou o Casagrande de comediante, convidou ele para ir para o Rio de Janeiro, para vir para o Rio de Janeiro assistir um jogo do Botafogo juntos, para o John Textor ensinar ele a administrar um clube. Depois o John Textor encerra brincando, dizendo que é para se divertir, aquilo de sempre que o John Textor faz. Então, agora há pouco, na tarde desta quarta-feira, tivemos ali um bate-boca entre Casagrande. Não foi, na verdade, um bate-boca, né? O Casagrande, ele tem uma coluna no UOL, ele deu a opinião dele, e o John Textor rebateu a questão do Casagrande. Então, o que aconteceu? Primeiro, vou dar as notícias. Na segunda parte do vídeo, eu quero dar minha opinião. Cara, tudo começa no vídeo de mais cedo que nós trouxemos aqui. Deixa eu só fazer Deixa eu só consertar algo que eu falei no vídeo mais cedo. Eu comentei que ele não teria licença para trabalhar no futebol brasileiro, né? Mas na verdade não é isso. A licença que ele não tem, a licença Pro, ele não poderia trabalhar em competições ali da Conmebol. Por exemplo, a Libertadores e o próprio Mundial de Clubes. Então o Vasco Matos, ele não poderia trabalhar como técnico do Botafogo, ele não poderia assinar como técnico do Botafogo na Libertadores e no Mundial. Então, o problema da licença era com a Conmebol. Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, ele poderia trabalhar normalmente, só deixando isso claro para vocês, consertando o que eu falei mais cedo. Então, cara, tudo começa desse jeito. O problema da licença, a negociação travou, nós trouxemos isso tudo aqui no vídeo de manhã. Só que vamos atualizar tudo para vocês agora. Começou com uma informação do UOL. O UOL trouxe uma matéria dizendo que o Vasco Matos, ele tinha recusado o Botafogo, renovou o contrato com Santa Clara e não viria mais trabalhar no Botafogo. Então, essa foi a primeira informação que saiu. Como o Vasco Matos ele tivesse recusado o Botafogo e renovado o contrato lá em Portugal. Logo em seguida, o Santa Clara anunciou a renovação, como vocês podem ver aí, estou até colocando na tela para vocês. Logo em seguida disso tudo, da informação do UOL, o Santa Clara anunciou a renovação contratual do Vasco Matos até 2027. Inclusive, deu um salário altíssimo para ele, para essa renovação, e dobrou
a multa rescisória do treinador. Segundo o Globoesporte.com, o Textor ele quis mudar alguns termos contratuais em cima da hora, e isso irritou o Vasco Matos e acabou pesando para ele não vir trabalhar no Botafogo, por isso ele acabou renovando o seu contrato. Pelo lado do Botafogo, agora vamos trazer informações aqui pelo lado do Botafogo. O que acontece? O Botafogo disse que o Vasco Matos ele não foi aprovado na fase de diligências. O que seria isso? A negociação foi para a reta final e o Vasco Matos ele teria omitido para o Botafogo a informação da licença. E isso eu não consigo de fato entender isso, porque, cara, se você fizer uma pesquisa na internet rápida, mostra o currículo do cara. Então o Botafogo quer o Vasco Matos desde janeiro. Será que o Botafogo só agora ficou sabendo que ele não teria a licença devida para trabalhar em relação a Conmebol? Então o Botafogo está dizendo que o Vasco Matos, nas entrevistas, ele acabou escondendo isso do clube. Eu acho que o Botafogo poderia ter verificado isso desde o começo e não teria como ele esconder nada do Botafogo. E o Botafogo disse que por isso acabou saindo da negociação. O Botafogo desistiu do Vasco Matos por conta dele ter escondido isso do Botafogo. E o Botafogo ele está negando também que tenha mudado os termos finais do contrato. A matéria do Globoesporte.com está dizendo que o John Textor, em cima da hora, queria mudar alguns acordos que já tinha feito verbalmente com o Vasco Matos, mas o Botafogo nega. O Botafogo disse que não mudou nada no contrato, o Botafogo só desistiu por conta da licença que ele escondeu do Botafogo. Repito, eu acho que esse erro é do clube. O Vasco Matos ele está sendo cogitado no Botafogo desde janeiro. Se você fizer uma pesquisa rápida na internet, você vai ver, cara, o currículo do cara e você vai saber que ele não tem a licença devida relacionada a Conmebol. Então isso é um erro do Botafogo, na minha opinião, e o Botafogo está dizendo que ele que escondeu isso do clube. Eu acho que isso é um erro, o Botafogo deveria verificar. Fica aí que eu já volto para a gente finalizar, aí eu quero dar minha opinião sobre isso tudo, o que eu penso sobre toda essa história. O Botafogo agora segue no mercado, buscando um treinador. Vai demorar? Vai ser rápido? Agora vamos aguardar, fica aí, já volto. Tô voltando aqui pra gente finalizar, para eu poder dar minha opinião sobre isso tudo, mas antes peço para vocês aquela moral, compartilha esse vídeo aí nos grupos do WhatsApp, cheio de botafoguenses que vocês participam, pra gente continuar crescendo cada vez mais, conto com a ajuda de vocês. Olha, minha opinião sempre foi bem clara aqui no canal, a galera fica um pouco chateada comigo aí durante as lives, principalmente. As informações que foram saindo que o John Textor já entrevistou 12 treinadores de vários tipos, né, renomados, treinadores desconhecidos, e eu sempre falei aqui no canal e eu sempre falei nas lives. Cara, é só minha opinião, não é informação. Para mim, John Textor não entrevistou ninguém. Para mim, ele estava empurrando com a barriga, resolvendo o problema do Lyon, que era muito grave, ainda é muito grave o problema do Lyon. Eu sempre falei aqui nas lives com a galera que acompanha, eu falei, gente, John Textor não está entrevistando ninguém. Ele está ali enrolando, levando com a barriga toda essa situação, e eu sempre deixei claro e a galera ficava bem chateada comigo. Só que é minha opinião, tá? Eu acho que ele começou a agilizar as coisas agora, a partir do italiano, do Mancini e o Vasco Matos, mas antes eu acho que estava tudo parado dentro do Botafogo e eu acho que a gente está tendo a certeza disso agora, né? Agora que ele está tentando agilizar, ele não conseguiu o Mancini, ele não conseguiu o Vasco Matos, isso mostra que realmente o Botafogo estava bem parado, essa é a minha opinião. Agora, a sensação que eu tenho também, posso estar errado, é de que o Vasco Matos, o nome dele foi jogado para fazer um teste com a gente também. Vamos soltar o nome do Vasco Matos para ver como é que a torcida reage. Enfim, é só uma opinião também que eu tenho em relação a isso, mas talvez realmente a negociação estava bem avançada, como trouxemos aqui nesse vídeo, mas talvez eu fique um pouquinho com a sensação também de que o Botafogo voltou atrás, soltou o nome do Vasco Matos para dar uma testada talvez na repercussão, enfim, mas brincadeiras à parte, né? Brincadeiras com um fundinho de verdade.
Sempre brincadeiras aqui com fundinho de verdade. O Botafogo já está há 46 dias sem técnico. O clima está muito ruim entre John Textor e a torcida. Esse acordo com Vasco Matos e depois todo esse imbróglio, isso foi a gota d'água, o pouco da paciência que a torcida tinha. A torcida perdeu, porque a gente achava que o Vasco Matos estava chegando. Hoje eu já acho que, sei lá, talvez jogaram esse nome para fazer um teste na repercussão, ou o Botafogo realmente, mais uma vez, deixando para resolver tudo em cima da hora. Então foi a gota d'água. Trabalhar com o John Textor não deve ser fácil. Ele é muito centralizador. Sempre ele que tem que dar a carta branca. Ninguém pode resolver os problemas dentro do Botafogo. O barulho é o Inácio, tá? O Inácio está aqui do meu lado. Então, assim, ele nunca dá a carta branca para as pessoas resolverem os problemas no Botafogo. Então é difícil trabalhar também desse jeito, né? Às vezes as diretorias, os dirigentes querem resolver alguma coisa, não pode porque o John Textor não autoriza. Cara, e pra gente fechar, agora o Botafogo segue no mercado. Para mim vai ser mais difícil ainda, porque os técnicos já sabem que o Botafogo está precisando muito de um treinador, vão pedir um salário acima da média. Se o cara custava um valor, ele vai custar mais agora, porque ele sabe que o Botafogo está precisando, né? Todo mundo agora sabe que o Botafogo está em busca de um técnico e que já passou da hora. Então a gente sabe que agora eles vão pedir mais caro do que já são. Se você chegou até aqui, obrigado sempre pelo carinho, pela audiência, se cuida e fique com Deus. Boa quarta-feira, amanhã estou de volta com o nosso pré-jogo, todos os detalhes de Botafogo e Racing, a primeira final da Recopa Sul-Americana. Amanhã, quinta-feira, tem live também, 4 horas da tarde, aguardo vocês. Desculpe o barulho, desculpe qualquer coisa, o Inácio tá aqui hoje comigo, aqui, correndo pra caramba, brincando aqui, correndo. Inscreva-se no canal, deixa o like, ative o sino. Fogão, eu gosto mais de você do que de mim.